Saudações aos inscritos. Heróis são aqueles que não aceitam a servidão. Vocês estão vendo na capa do vídeo aí, quase uma centena de pessoas, fotos de heróis nossos aqui do Brasil. E eu vou falar hoje, nesse vídeo, sobre o caminho da servidão, com base nessa obra aqui, do professor Friedrich Hayek, que é um economista da escola austríaca. Essa obra dele foi escrita na década de 40 do século passado, quando proliferava no mundo, e principalmente aqui no Ocidente, as ditaduras autoritárias, né? Nazismo, fascismo, comunismo. E o autor, por ser professor de economia da escola austríaca, ele explica como saímos de uma república democrática livre, capitalista, né, com liberdade, para uma ditadura autoritária, comunista, fascista ou nazista, como nós estamos vendo aqui na América Latina quase todos os dias. Então ele explica que o que nós podemos fazer e o que nós temos que evitar para que aconteça isso aí. Que a economia é a base de tudo, né? Até mesmo da própria liberdade. Mas a primeira coisa, além do conhecimento que nós temos que ter, é a coragem de oferecer a cara a tapa, como fizeram e fazem muitos parlamentares da base do governo aí, como a Carla Zambelli, a Bia Kicis, a Carolina Detoni, Carlos Jordi, Daniel Silveira e tantos outros aí, né? Que eles enfrentam a tirania, né? Eles sabem que um tirano só é tirano porque tem milhões de pessoas otárias prontos para servir, prontos para obedecê-lo. E os servos são os maiores covardes porque, ou por ignorância deles, ou até por interesse próprio, interesse pessoal, interesse econômico, eles se tornam servos desses tiranos. O jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos, ele sempre fala isso, cansa de dizer isso. E é uma verdade da Odisseia de Homero, aquela. Nós brasileiros já estamos há quase 4 anos de autoritarismo, perseguições, censuras do STF e do Alexandre de Moraes, que é um tiranete, e deveríamos ter aprendido com isso tudo a ter coragem, a coragem que os nossos heróis brasileiros, esses atuais aí, estão tendo para lutar pela nossa liberdade, para oferecer a cara a tapa, reagir a isso tudo. E eles são aquelas pessoas que não aceitam a servidão, que é o caso do Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, o Wellington Macedo, Sarah Winter, Zé Trovão, centenas daquelas pessoas que foram processadas, tiveram seus canais derrubados, respondem inquérito, muitos foram presos, perseguidos, estão sendo perseguidos, perderam suas redes sociais, como o caso do Alan dos Santos, que perdeu a empresa, está exilado nos Estados Unidos, o Wellington Macedo, que está até hoje de tornozeleira eletrônica, o Oswaldo Eustáquio, jornalista, está paraplégico numa cadeira de roda. Então é uma coisa incrível isso, né? E infelizmente nós, o povo, não elegeu estes heróis, poucos desses foram eleitos, que tiveram a coragem de nos defender enfrentando um sistema perverso. O Oswaldo Eustáquio, o Daniel Silveira, o Wellington Macedo e outros, eles não foram eleitos, eles eram candidatos a deputados, não foram eleitos, o povo não entendeu a mensagem. Então agora eu pergunto, quem é que vai nos defender no parlamento a partir do ano que vem? Não temos mais quem. Essas pessoas que estão lá, elas estão desgastadas, elas lutam dia e noite. A Carla Zambelli chega a oferecer, recebe toneladas de e-mails e ameaça todos os dias, né, por causa disso. Então pensem nisso, pessoal. E esses heróis aí, eles não se intimidaram, eles enfrentaram o Alexandre, disseram que ele é um tirano, que os seus inquéritos são ilegais, que ele não foi eleito e jamais poderia fazer o que ele vem fazendo, prender e ameaçar as pessoas, destruir a Constituição e a democracia. Então nós temos que nos espelhar nessas pessoas. Essas pessoas são um exemplo para nós, exemplo de coragem, de heroísmo. E senão não adianta nada a gente cultuar heróis aí, como Tiradentes, Antônio João, Duque de Caxias, Bento Gonçalves, Antônio de Souza Neto, Saldanha da Gama, Honório Lemes, Comercino Saraiva, para citar aqui os do Sul, né? Antônio Conselheiro, lá da Bahia. Não adianta a gente citar esses heróis que morreram tentando defender a liberdade e outro tipo de vida, né? Então, assim como esses heróis do passado tiveram essa coragem de colocar a cara a tapa, nós também teríamos que fazer isso.
Eles foram presos, torturados, deram seu sangue, muitos morreram, mas enfrentaram os tiranos, né, frente a frente, né, olho no olho. E nós, 215 milhões de pessoas do Brasil, estamos escravos de um sujeito fraco, vil e sem cabelo, e sem moral. Mas, né, ele está usando o cargo de ministro, nomeado que foi, para perseguir qualquer pessoa sem crime, cancelar a rede social, confiscar seus bens, fechar sua conta bancária, mandá-lo para a prisão sem prazo, sem denúncia e sem crime, ou por vingança ou por capricho seu, só para mostrar que quem manda aqui é ele. Ele faz questão de mostrar. Isso é um ego dele. Inclusive, quem tem o dever ou não de ser eleito como chefe da nação, é ele que controla as eleições, ele que vai dizer quem é que merece ser ou não, independente dos votos. Então prestem atenção nisso, pessoal. E o culpado pela criação de tudo isso, dessa censura, dessa perseguição, fomos nós mesmos, nós. Por quê? Porque nós aceitamos, com aquela desculpa de que era para combater a fake news, com aquela desculpa que é para ser o bem, a gente foi se trancando, se recolhendo, aceitando, baixando a cabeça. E isso não é burrice, isso é conivência até, né? É mais do que burrice. Então nós deveríamos ter cobrado muito mais dos nossos representantes, principalmente dos senadores. Cadê o senador Paim aqui do Rio Grande do Sul? Cadê? Cadê os outros senadores que não fizeram nada, se escondem, né? A situação está insustentável. Agora amanhã nós temos um dia decisivo para a nossa democracia e para a liberdade. Não sei se segunda-feira a gente vai poder estar aqui fazendo um vídeo. Certamente não. Desculpe, pessoal, o desabafo, mas é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Inscreva-se no meu canal, César Ramos Dextravox. Vou deixar aqui no link este livro aqui, que é maravilhoso, que ele nos ensina como é que a gente pode sair, né, de uma ditadura, de uma tirania, para um sistema democrático, né? Porque preste bem atenção, toda vez que um político, né, prega aí abertamente que quer um Estado forte, que é contra a liberdade econômica, que tem que controlar a economia, tem que tabelar preço, tem que aumentar impostos, tem que imprimir mais moeda, e tem que censurar a imprensa, tem que controlar isso, controlar aquilo, abram o olho e corram, porque esse cara é comunista, esse cara é bandido, esse cara é mentiroso, esse cara é um ditador pronto para chegar aqui e acabar com tudo, como ele fez lá em 2005, que ele tomou as armas das pessoas e mandou um rolo compressor passar por cima. Como grande coisa acabar com as armas. Os criminosos continuam armados até os dentes. E esse bandido fica pregando justamente o contrário, das pessoas que não têm instrução, que não estão vendo a realidade. E outra coisa, ele chegou a dizer que o MEI, né, o microempreendedor individual, não é um emprego. Pelo amor de Deus, ele não sabe o que está dizendo. Isso é liberdade econômica, é muito mais do que um emprego. Isso aí, além de ser liberdade econômica, é o empreendedorismo. Tem muito mais possibilidade de vencer, de ficar rico uma pessoa com um MEI, do que aquele pessoa que é empregado e ganha salário mínimo a vida inteira, 30, 40 anos trabalhando, ganhando aquele saláriozinho mensal. E ele sendo um empreendedor, ele tem muito mais chance. Os países ricos e desenvolvidos pensam assim. Agora os países socialistas pensam só em ficar pendurado no Estado, ganhando uma bolsinha ali e pronto. Não é isso que nós queremos. Nós queremos liberdade para trabalhar, liberdade para estudar, liberdade para dizer o que a gente pensa. É isso que a gente precisa. Até mais, pessoal. Muito obrigado.